minha gente, tudo bem? Bora para mais um conteúdo totalmente ciente. Dessa vez o Não Pastor responde sobre absolutamente tudo. Sim, nós vamos recuperar a prática de opinologia tudológica generalizada aqui no canalzinho. Vocês fizeram perguntas em um post que eu coloquei na comunidade aqui do YouTube e eu vou responder as perguntas que vocês fizeram em comentários respondendo a esse post. Que ciclo bonito. Toda semana eu vou colocar um post para essas perguntas especificamente e responder uma ou algumas delas, a depender da disponibilidade de tempo. A ideia é que esses vídeos saiam sempre às sextas-feiras. Meu nome é Bruno Requidal, eu sou doutor em Economia Política Mundial, mestre em Filosofia, graduado em Filosofia, formado em Teologia, professor educador popular, editor da revista Zelota, militante comunista, marxista, pai, companheiro de uma mulher maravilhosa e também corintiano. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para já espalhar a palavra por aí e dar uma olhadinha na descrição do vídeo porque tem maneiras de você apoiar o meu trabalho. Seja fazendo os cursos ali da Hotmart, seja a campanha do Apoia-se, seja mandando pix porque vai que tá sobrando uma merreca aí, ou considere ser membro, parte da membresia aqui do nosso canalzinho, que é um grupo pequeno, mas fiel e resistente e que semanalmente temos conteúdos exclusivos para você. Vamos para as perguntas. Mano, como que eu não tenho um emprego como esse do Rock? Eu também sou mais raso que um pires. Ah não, desculpa, isso não foi uma pergunta, foi um comentário em um outro vídeo. Peraí, foi mal. Agora sim. Vou tentar fazer uma boa pergunta. Ela é sempre boa. Quer dizer, não, tem vezes que não é, mas a gente é professor, nós somos obrigados a dizer que as perguntas são sempre boas e não existem perguntas erradas, tá tudo certo e tal. Mas isso é para incentivar o pessoal a participar, é importante. Mas tem pergunta que é errada, tem que aprender a perguntar também. Mas vamos lá que eu boto fé. Mas posso falhar. Todos podemos. Foi mal. Já adianto. Tá perdoado, querido. Jesus já te perdoou. Deus te perdoa. Se libera desse cargo, dessa culpa. Pergunta. PIB é uma métrica boa para medir desenvolvimento econômico /humano? Por quê? Por que decidimos, como sociedade, usar o PIB, Produto Interno Bruto? Existiriam alternativas melhores? Excelente pergunta. Não se sinta culpado. Não precisa pedir desculpas. Estamos todos no mesmo barco. Ó, primeiro que eu vou destrinchar a pergunta, porque ela já ajuda a gente a pensar várias coisas, tá? Eu gostei bastante dessa pergunta porque ela me instiga a mexer em coisas que eu trabalhei na minha tese de doutorado. E aí, um dia, quem sabe, eu faço uns conteúdos a respeito disso aí, da tese, né, que eu ainda não fiz, mas é da hora. Ó, parte 1. PIB é uma métrica boa para medir o desenvolvimento econômico /humano se nós separamos, e mesmo que não incidental ou propositalmente, né, não de maneira pensada, planejada, consciente, se a gente não faz assim, ó, desenvolvimento econômico tem que ser desenvolvimento humano. Se a gente separou as duas coisas, já mostra que nós estamos completamente equivocados, né? Já mostra o grau de racionalidade estúpida em que nós somos capazes de chamar de econômico algo que não necessariamente esteja adequado com o desenvolvimento da humanidade, que é quem produz a economia, quem organiza a economia, quem faz ela acontecer. Então, prestem atenção, isso aqui já tem muito pressuposto legal. Se eu consigo separar econômico e humano como se fossem coisas distintas, é porque tem alguma coisa muito errada, entende? E isso é normal, acho que tem um vídeo aqui, se eu lembrar eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, se eu esquecer vocês me chamem a atenção nos comentários, porque eu tô meio na correria aqui, eu tenho que sair daqui a alguns minutinhos. Sobre o modo como nós compreendemos o que é economia, né? Como que se construiu uma disciplina de economia completamente equivocada, em que a economia se separa, né, efetivamente do planejamento social, do planejamento da sociedade. E a gente começa a chamar de economia os mecanismos, as dinâmicas do mercado, e mediado o mercado pelo mercado. E a gente perde a noção do que seria essa economia, né? A economia política como um campo disciplinar, por exemplo, um campo de pesquisa, um campo de ciência, é reduzido à economia. E essa economia teria como especialidade o estudo do mercado, que é exatamente o principal instrumento para garantir a produção, acumulação e reprodução ampliada de capital. Então, isso já mostra como a gente está completamente perdido, né? O PIB seria bom para econômico ou humano se tem essas duas coisas que a gente está separando. A nossa ciência econômica é muito problemática. Então já agradeço que esse primeiro ponto da pergunta pode ajudar muita gente a pensar bastante coisa. Vamos lá, por quê? Né? Por que seria uma boa métrica? A gente já recupera essa parte. Por que decidimos como sociedade usar o PIB? Existem alternativas melhores? Talvez. Mas
Quando falarmos sobre alternativas melhores, não significa que nós vamos abandonar o PIB. Vamos lá, o que é o PIB, né? O Produto Interno Bruto. Existe, inclusive, mais de uma maneira de você considerar esse PIB. Normalmente, quando se fala sobre isso, se fala de maneira mais simplificada e reduzida, em que a gente considera tudo que foi circulado e contabilizado socialmente dentro de um território nacional, dentro de um estado, dentro de uma economia nacional, né? Então tem lá uma economia nacional e tudo que foi contabilizado, que foi produzido e trocado, né? Teve valor, teve preço e valor, expressão de valor, portanto, colocado num produto, num serviço e ele circulou, ele foi vendido e comprado. Você vai contabilizar as entradas, as saídas e vai ver se a economia está crescendo ou diminuindo. Se esse produto contabilizado socialmente, perdão, está melhorando, aumentando seus índices ou piorando. Caneca da firma. E aí, a gente tem que considerar uma coisa interessante. Uma coisa é como se contabiliza socialmente a economia e o que é produzido. Outra coisa é como a economia efetivamente é realizada. Como as condições econômicas são produzidas e reproduzidas. Exemplo de um autor que eu gosto muito chamado Wim Dirkesens. Inclusive, se eu lembrar, vou colocar aqui na descrição um conteúdo em que nós falamos especificamente sobre isso, sobre o que é capital produtivo e capital improdutivo. Uma aulinha bem bacana em que a gente consegue distinguir isso que eu estou falando para vocês. Se a senhora produz comida em sua casa e alimenta 6, 7 pessoas, 5 pessoas, 4, que seja, mas que são pessoas que no dia seguinte têm que trabalhar, no dia seguinte estão se formando para ser a próxima geração de força produtiva que vai substituir a anterior, são as pessoas que vão consumir, e, portanto, né, produz e consome, fecha o ciclo econômico. Se essa senhora produz a comida, garante a janta e a marmita do dia seguinte, o pessoal come à noite, vai no dia seguinte, come no trabalho na hora da marmita, lá na hora do almoço, volta para casa, tá vivo, é força produtiva, fator de produção renovado. Então você tá ali firme e forte, consegui trabalhar, consegui manter minha vida, tô comendo, tô voltando pro trabalho. Esse trabalho de produzir a comida que é consumida para que esse fator produtivo, esse fator de produção, essa força produtiva, essa força ali de trabalho que somos nós, retornemos para o circuito da produção e façamos tudo acontecer, né? Porque a gente volta como uma peça, trabalha, realiza, volta para casa. O fato dela não ter vendido essa comida, mas ela ter dado, não é contabilizado economicamente, por exemplo. Mas é um fator fundamental, vocês concordam? Se não tiver essa comida ali, a galera não volta para o trabalho. E ela está alimentando 5, 6 unidades de força de trabalho. Mas o trabalho dela não é contabilizado, porque ela não vendeu. Se ela fizesse a mesma coisa vendendo sua força de trabalho num restaurante, seria contabilizado. Se ela vende, é contabilizado. Pode não gerar lucro suficiente, pode não estar ali agradando grande capital e sei lá o que lá, porque sei lá, um trabalhador autônomo, e aí quase não passa na rubrica a conta da tia, porque é muita pouca coisa que ela está fazendo, é muito... não tem grande escala de produtividade, mas aí é contabilizado. Do ponto de vista da forma, você conta. Você sabe quanto custou. Você põe preço. Então veja a diferença. Não vai entrar no PIB, não vai ser contabilizado a troca desse serviço, porque ele não foi vendido, não foi feito por meio do mercado. Então você não vai saber quanto custou a mulher para produzir a comida e alimentar essas unidades de força de trabalho. Não dá para fazer esse cálculo. Mas ele é fundamental para a economia. Não é contabilizado, mas é fundamental para a economia. Esse é um exemplo muito básico, muito simples, que o Wim Dirkesens utiliza, inclusive, para indicar que uma coisa é a forma social de contabilidade, outra é a economia real. Várias das atividades que nós realizamos no nosso dia, no dia a dia, elas não entram no PIB, elas não têm como ser socialmente contabilizadas, porque elas não têm preço. E não tem como ter, tá? Por exemplo, preparar uma próxima força produtiva, uma próxima geração de força produtiva, que vai substituir a anterior, né? Próximos trabalhadores e trabalhadoras. Como é que você contabiliza isso?
o cuidado com a criança, com o bebê, que vai ser amamentado, precisa ter casa, precisa ter um monte de coisa que não vai ser comprada, não vai ser transicionada, mas vai garantir que essa força produtiva chegue no mercado de trabalho, dadas as condições capitalistas existentes, e venda essa força de trabalho futuramente. Ela é uma força de trabalho potencial, é um produto sendo construído, vamos dizer assim, do ponto de vista do capital, mas que todo esse processo de construção, poucas coisas vão ser contabilizadas monetariamente, né? Então poucas coisas vão entrar para esse cálculo. O trabalho, como trabalho vivo, ele não entra na conta do PIB. Então o PIB é limitado à medida que ele apenas se concentra na contabilidade social e não na economia real, e não auxilia propriamente nesse planejamento dessa totalidade de economia real. Ele vai usar as contas. E qual é o problema disso? O problema disso é que, do ponto de vista das contas, da contabilidade, você só avalia se tem mais ou menos dentro daquela fórmula, dentro daquela expressão que você procura. Então, teve aumento de PIB? O PIB aumentou, significa que a economia está melhor. Não necessariamente. Entende? Porque é regido por um cálculo de lucro e não necessariamente por um cálculo produtivo. Eu não vou poder entrar muito agora nesse detalhe, mas, por exemplo, tem dois autores que eu gosto muito, Henry Mora Jiménez e Franz Hinke-Lammert. Eles têm um livro chamado Así una economía para la vida e outro chamado Coordinación Social de Trabajo, Coordinação Social e Mercado de Trabalho e alguma coisa. Eu agora não vou lembrar, se eu lembrar eu coloco na descrição, senão vocês puxam minha orelha. Mas, eles falam assim, a contabilidade da economia, ela tem que considerar outros fatores que não podem ser reduzidos a esse tipo de cálculo. Ela tem que considerar, por exemplo, que para você poder ter uma produção ótima, ou seja, eu não quero um lucro ótimo, eu quero uma produção ótima. O maior ganho possível de produtividade, o maior garantia de uso da força de trabalho, dos fatores de produção existentes, para que esse ciclo econômico seja o melhor possível. Então, eu vou querer usar o máximo do que eu tenho de fatores de produção, dos meios, dos recursos e tal. Nesses fatores de produção está o trabalho humano. Né? Precisa de trabalhadores. Se tem muito trabalhador desempregado, mão de obra não empregada, que custa, portanto, né? tem preço, é um custo de produção, essa mão de obra que não está empregada, ela é um produto, ela é um fator de produção potencial não realizado. Então, o produto máximo que essa sociedade poderia produzir, utilizando toda a mão de obra possível, ou seja, pleno emprego, ele está reduzido. O teu potencial de produção é reduzido. E nesse processo, o teu próprio potencial de consumo e o potencial, portanto, de um ciclo que seja mais efetivo. Do ponto de vista do cálculo econômico, vai falar, não, mas custa muito o trabalhador. Custa muito, isso aí vai diminuir na hora que você faz o cálculo de lucro. Ah, não, isso aqui aumenta o custo, na tabela vai ficar pior. Eu falo, não, mas na economia real é melhor. A maior parte das pessoas, ou potencialmente pleno emprego, todo mundo empregado, todo mundo podendo consumir. Eu tenho o esforço de máximo de uso do potencial dos fatores de produção, o máximo de produção possível dessa sociedade, que vai também aproveitar esses ganhos de produtividade porque ela vai consumir. Simples assim. Dentro do âmbito econômico, produtivo, pensando em produção. E não só a contabilidade, do resultado final das transações. Não, vamos planejar a produção. E aí eles calculam lá também o produto potencial destruído. Né? Porque você tem esse que é o que você pretende utilizar e tem aquele que você vai perder. Quem não foi integrado no sistema econômico é um produto potencial destruído. Então ele tem que entrar na fórmula deles como uma perda potencial. E os impactos que você causa no uso dos recursos disponíveis, ou seja, se o meu uso de recursos destrói mais do que ele é capaz de repor, isso também tem que entrar no cálculo. Porque eu estou destruindo o meu potencial produtivo do próximo ciclo econômico. Pô, e essa já é uma maneira genial de você... É uma forma muito legal, são duas formas interessantes, tem coisa de se discutir, a criticar, mas é uma maneira de você tentar recuperar o que o Wim Dietrich chama de vitalidade econômica. Né? Eu preciso de uma economia que ela seja vitalizada. Ela não precisa aumentar sua contabilidade, não precisa aumentar sua margem de lucro. Eu tenho que aumentar a vitalidade econômica, porque eu posso ter muito aumento de PIB e totalmente improdutivo. Por exemplo, os caras que faz seguro de seguro e vende seguro de seguro, né? Porque, se você sabe, você faz o seguro, um papel, e tem o seguro do seguro, que é um outro negócio.
E tem o seguro do seguro do seguro. E vai criando uma pirâmide maluca em que você vai assegurando coisas que não produziram nada, mas que elas vão aumentando de valor. O preço delas vai ficando mais alto, entra no mercado de ações, entra no mercado de um monte de coisa aí, que é um monte de papel circulando que não produziu um palito. E os custos dessa produção são falsos, portanto. Que não custou nada essa porcaria, mas elas continuam aumentando de preço, as transações são realizadas e você pode ter a impressão de que teve um aumento do PIB. Vamos dizer, por exemplo, que o cara construiu uma casa. Construiu uma casa e ele vendeu essa casa. Foi produzida alguma coisa nessa venda? Não, foi produzida a casa, realizou uma venda. Esse cara que comprou vendeu de novo. 2 vendas sobre a mesma casa. Foi uma casa produzida, mas foram contabilizadas 2 vendas, como se 2 produtos distintos estivessem circulando. Mas não teve aumento de riqueza real. Percebe? É um exemplo simples, besta, vamos dizer assim, mas que ajuda a entender isso, é para ilustrar. Eu posso ter o mesmo produto vendido 300 vezes, e se for o seguro da casa, o seguro do seguro da casa, o seguro do seguro do seguro do seguro da casa, mais essa casa vendida 4, 5, 6 vezes, financiada em não sei quanto tempo, essa dívida repassada, cada um dessas movimentações entra em cálculo de PIB, por exemplo, entra num cálculo econômico. Vai entrar como algum valor que circulou, mas a produção real não foi alterada. Então, a vitalidade econômica, como diz o Vim, pode acabar sendo sacrificada em nome desse tipo de capital improdutivo, em nome desse tipo de contabilidade. A gente tem que tomar esse cuidado. E aí o Vim faz uma brincadeira. Uma coisa são as contas nacionais, outras coisas são os contos nacionais. E ele chama de contos nacionais exatamente essa mirabolância que o pessoal tem de ficar fazendo cálculo só sobre lucro, né? Sobre ganhos e perdas, custos e produção e tal, e não olha efetivamente quais são as dinâmicas da produção, não planeja a produção e a reprodução social, mas apenas os ganhos. E aí você calcula só por PIB, você se lasca, porque ele te engana. Ele pode te enganar, o PIB pode estar aumentando e a realidade das pessoas está piorando. A realidade de vida, riqueza material. Pode estar aumentando o PIB e na prática, na vida, no produto potencial realizado, não está melhorando nada. Não está aumentando a nossa produtividade, não está aumentando a nossa riqueza, não está aumentando a qualidade de vida das pessoas. Não, só está aumentando a quantidade de transações realizadas, contabilizadas, de lucro, portanto, realizado aí de alguma maneira. Então, engana. Né? Olha o PIB ali e tal. Mas, ao mesmo tempo, se ele pode ser contabilizado, muitas vezes é porque está conectado com o raio da economia real. E aí o que importa é você olhar a economia real, essa produção efetiva, e não só o número. E aí a gente não cai nesse engodo. Isso significa que a gente abandona PIB? Não, porque ele é uma métrica importante. Ele ajuda a fazer o cálculo econômico, o cálculo social e entender dentro da dinâmica do mercado existente, vigente, do capitalismo que está globalizado, como que estão funcionando as economias sob essa dinâmica. E então você, sim, pode utilizá-lo, deve utilizá-lo, mas como disse a Maria Conceição Tavares, não se come PIB, né? Exatamente por isso, porque uma coisa é a conta, outra é a economia real. Um trabalho de voluntariado não entra no PIB, mas ele garante a vida de um monte de gente. Os auxílios entre os vizinhos, entre a camaradagem, um monte de coisa que a gente faz no dia a dia, gente, não vai ser contabilizado. E aí vai vir um maluco ANCAP, não sei o que lá, dizer, mas tem que contabilizar, tem que botar tudo aí mercantilizado. Isso, o leite da mãe, quando ela dá o peito pra criança, tem que ser contabilizado também, né, ô retardado? Oh, meu Deus do céu. A economia real, a economia efetiva, ela não tem uma fórmula fixa, ou melhor dizendo, não tem uma fórmula simplificada que reduz ou resume tudo. O PIB é útil, especialmente do modo como nós organizamos a economia capitalista globalizada, mediada por mercado, mas ele não pode ser o único indicador, e a gente não pode se deixar enganar pelo indicador, tá bom? Não sei se ajudou, não sei se piorou, mas eu amei a pergunta, fiquei muito feliz aqui em poder respondê-la de alguma maneira. Tem uma aqui muito massa também. Como você concilia materialismo e religião? Muito simples. Você sendo materialista, você considera que tudo que está na história a gente realiza na história, pela história, está nas mãos de quem está fazendo história. E aí, todo fator que for transcendente, que for metafísico, que estiver no além, não entra na nossa análise da realidade social e no nosso cálculo de como resolver esses problemas. Simples assim. E aí você pode ir na igreja, você pode fazer o seu culto, você pode acreditar no que você quiser. Mas na hora que a gente vai trabalhar conjuntamente com várias pessoas de como a gente vai tomar as nossas decisões, aí o fator transcendente, espera um pouquinho, ele não entra na fórmula, no cálculo, na análise. Assim que eu vivo e é assim que eu pratico a minha fé evangélica. Não sei se ajudou, mas é isso. Talvez venha mais perguntas, né? Última.
quando vai rolar um feat com o André Grupo. Quando eu encontrar e conhecer essa pessoa maravilhosa. Porque eu gosto muito dos conteúdos do André Grupo. Que cara da hora, que cara engraçado. É o tipo de humor que eu gosto. Tudo bem, eu não sou tão nerd quanto ele, que o mundo nerd dele, quando ele entra, é complicado. Porque eu fiquei atrasado no mundo nerd. Eu tô muito atrasado. Assim como tem uma pergunta sobre videogame, eu vou ficar na dívida, gente. O último videogame que eu tive foi um Nintendo 64. Saudade do meu Nintendo 64. Que eu passei pro meu primo. Mas, pô, eu queria muito conhecer. Se alguém tiver contato do André e falar, André, você é um cara legal. E esse cara aqui é um outro cara legal. Vocês podiam ser caras legais juntos, fazendo coisas de caras legais que fazem coisas legais. Eu ia achar muito legal. Mas é isso, minha gente. Trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final. Valeu! Quem sabe sexta-feira que vem a gente volta.